vamos falar sobre princípios biológicos dentro desse sistema. Então, a gente tem peixes, esses peixes recebem ração e essa ração é a primeira entrada de insumo no sistema. As excretas desses peixes que serão os insumos para as plantas na forma de nutrientes. E as bactérias que estão presentes no filtro biológico, que todo sistema de aquaponia precisa ter um filtro biológico, é que fazem a transformação, principalmente com relação ao ciclo do nitrogênio, e transformam aquilo que os peixes produzem em suas excretas em algo que pode ser absorvido como nutriente pelas plantas. E tem também vários outros micro-organismos que acabam também em menor grau, em menor quantidade, fazendo mineralização de outros nutrientes que acabam também entrando no sistema e são também possíveis de serem aproveitados pelas plantas. Num diagrama aqui mais detalhado, a gente pode ver então dois sistemas de produção, a piscicultura ou aquicultura, que é a que deu origem à palavra aquaponia, né? A produção de peixes, e aqui do lado a hidroponia, em que tem uma inter-relação muito forte, condicionada pelo filtro biológico, onde ocorre a nitrificação. Então aqui a gente vê o peixe recebe alimento, ingere, digere e excreta. Uma fonte muito significativa e importante da excreta dos peixes é a amônia. É o formato como o peixe libera o nitrogênio. A amônia, representada aqui pelo NH3, é a fórmula da amônia, é o que é produzido e quando acumulado no ambiente pode ser tóxico para os peixes. Então ele tem que ser transformado ou retirado. Num sistema de piscicultura convencional, a água entra, a água sai e nessa saída também há retirada no nitrogênio para que não fique tóxico para os animais. No sistema de aquaponia, em que a gente recicla a água o tempo todo, nós precisamos ter aí bactérias no filtro biológico transformando a amônia em outras formas menos tóxicas. Num primeiro momento, um grupo de bactérias chamado nitrosomonas transforma a amônia em nitrito, que ainda é tóxico para os peixes e não é absorvido pelas plantas. Um outro grupo de bactérias que também se forma naturalmente no filtro biológico, isso a gente vai ver com mais detalhes, transforma esse nitrito em nitrato. E agora sim o nitrato está num formato que é prontamente absorvido pelas plantas e que vai gerar crescimento a partir da sua absorção. Então temos aí uma interação entre três sistemas muito importante de ser entendido para que a aquaponia seja compreendida e para que a gente consiga manejar um sistema de aquaponia. Então perceba que amônia e nitrito são elementos bastante tóxicos para os peixes. O nitrato já é muito pouco tóxico, ele tem que se acumular numa quantidade muito maior no ambiente para ser tóxico para os peixes. Só que até muito antes disso acontecer, as plantas estão absorvendo. Então é um sistema bastante interessante e que tem um certo nível de complexidade, mas que funciona muito bem, e entendendo esses princípios, qualquer pessoa consegue fazer funcionar e ter um sistema de aquaponia em casa. Esses dados foram tomados por nossa equipe durante aí 3 meses e pouquinho, quase 4 meses. Então foram feitas medições de amônia, nitrito e nitrato diariamente, de um sistema de aquaponia em que estava assim, começando a ser desenvolvido. Então a gente tinha ali inicialmente colocado os peixes no dia 0, né? E queria saber em que momento o filtro biológico já estaria funcionando para saber qual que era o momento mais adequado para se colocar as plantas. Então percebam que assim que a gente coloca os peixes, a amônia representada pela linha azul aumenta rapidamente, né? Nos primeiros 3, 4 dias. Só que em seguida, nesse momento, a gente percebe que a amônia começa a cair rapidamente e o que segue crescendo é a linha do nitrito. Então perceba que um grupo de bactérias, as nitrosomonas,
colonizaram o filtro nesses primeiros 3, 4 dias e já conseguiram consumir o nitrogênio que está na forma de amônia. E elas produzem o nitrito. Então, por isso que nesse momento a gente tem muito nitrito sendo produzido e acumulado no sistema. E nesse momento, então, começa o filtro biológico a ser colonizado pelas nitrobactérias, que são bactérias que se alimentam do nitrito e transformam o nitrito em nitrato. E aí lá pelo 11º dia a gente já começa a ver uma queda bastante expressiva desse nitrito. E por volta do 18º dia, tanto o nitrito quanto a amônia começa a se estabilizar daí para frente. E quem aumenta é o nitrato. Então a gente percebe que é um funcionamento já equilibrado do filtro biológico, em que a partir do 30º dia a gente tem uma produção já estabilizada de nitrato no nível adequado para as plantas e uma produção e uma concentração mais baixa de nitrito e de amônia, que é suficiente para manter o ambiente adequado, equilibrado e não tóxico para os peixes. Ainda dentro dos princípios biológicos, após falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio, pH é um dos pontos mais críticos dentro da aquaponia. Isso porque na aquaponia a gente tem 3 tipos de organismos convivendo no mesmo espaço, no mesmo sistema e usando a mesma água, né? São os peixes, as bactérias e as plantas. E cada um desses organismos tem uma faixa preferencial de pH para viver e viver bem, sem ter problemas de crescimento, sem ter problemas de doença. E a faixa das plantas é um pH mais baixo, entre 5,5 e 6,5, as bactérias entre 7 e 8 e os peixes entre 6,5 e 9, né? Considerando os peixes que a gente geralmente usa nesse sistema em água doce. Então, considerando uma faixa que possa atender todos esses 3 grupos de organismos, né, a gente tem uma faixa bastante estreita, entre 6 e 7 de pH, que é onde a gente consegue levar o sistema num equilíbrio que atende a todos esses 3 grupos de organismos, né? Então é uma faixa estreita. Por outro lado, num sistema equilibrado de aquaponia, essa é uma faixa que permanece muito constante, com poucas alterações. Esse é um aspecto bastante positivo que a gente observa nos sistemas de aquaponia equilibrado. Falar um pouquinho sobre a nutrição vegetal, que também é outra consideração dentro dos aspectos biológicos muito importante para ser feita para um sistema de aquaponia. Basicamente tudo que os peixes produzem, tudo que os peixes excretam, né, acaba contendo quase tudo aí que as plantas precisam de nutrientes. Mas existem algumas pequenas exceções. São 4 elementos que podem fazer falta ou fazem falta dependendo da situação: cálcio, potássio, fósforo e ferro são os elementos que a gente tem que ficar mais de olho. Cálcio e fósforo são mais tranquilos da gente conduzir e contornar a situação dentro de um sistema de aquaponia. O cálcio a gente geralmente faz aí uso de um mineral, o calcário dolomítico, e o fósforo também pode ser suprido através de outro mineral, uma rocha, né, o fosfato de potássio monobásico. E isso eu vou falar mais à frente como fazer, mas basicamente com adições aí frequentes e pequenas desses elementos a gente consegue manter em níveis adequados às plantas. Porém, potássio e ferro são os elementos que acabam causando algum problema se a gente não tomar um cuidado sendo um pouquinho mais cauteloso, né? Mesmo assim, não é nenhuma dificuldade de fazer essa suplementação. Para o potássio, a gente pode usar tanto o sulfato de potássio quanto o cloreto de potássio, mantendo níveis aí acima de 20 mg por litro. E ferro, a gente usa quelatos de ferro, ou EDD-HA ou EDD-HMA, que são formulações muito utilizadas na hidroponia e que mantendo aí entre 0,2 a 0,5 mg por litro no sistema é suficiente para que não tenha problema
as plantas. Então, assim, são produtos bem fáceis de serem encontrados no mercado e com uso bastante tranquilo, não são produtos tóxicos e que a gente consegue então contornar essa situação e manter os níveis das plantas, de nutrição das plantas adequado, repondo então ou suplementando apenas o que pode estar faltando no que vem das excretas dos peixes. E aqui eu trago essa lista de equipamentos e kits, principalmente para mostrar que são elementos indicadores ou equipamentos e métodos muito simples da gente fazer o monitoramento da qualidade da água e que permite não apenas num sistema de aquaponia residencial, mas também no sistema de aquaponia comercial, a gente monitorar muito bem o sistema, porque a gente também não precisa de uma precisão muito grande desses elementos, com exceção de pH e condutividade elétrica, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas percebam que a gente tem aí esses instrumentos em valores bastante razoáveis, bastante baixo custo, né, vamos dizer assim, desses equipamentos que a gente encontra no mercado e que dão a informação imediata. E tem aí uma gama de kits que a gente também encontra no mercado, principalmente voltados aí à aquariofilia, aos peixes ornamentais e aquários, em que a gente pode fazer a medição de amônia, nitrito, nitrato, a dureza em carbonatos, também conhecido como alcalinidade, a dureza total e ferro. Desses kits todos aqui, apenas o de nitrato é um pouco mais difícil de ser encontrado e tem um valor um pouquinho mais elevado. Mas também a gente pode inclusive suprimir esse kit, porque tendo a informação da amônia e do nitrato e do nitrito, desculpa, a gente já tem suficiente informação para saber se o sistema está bem equilibrado. Então aqui dá uma visão bastante geral do que a gente precisa de ter em mãos. Isso não requer de análises com a frequência muito grande e, como eu disse também, não precisa então de precisão muito elevada, né, com exceção de pH e condutividade elétrica. Então, mais para frente, no segundo módulo, a gente vai falar com detalhes sobre o uso e a interpretação de resultado de cada um desses parâmetros.